Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma aula sobre espelhos esféricos, aula de nível 3 com duas questões bem interessantes. Vá lá no canal, se inscreva, dê seu like e ajuda o profissional da educação. Depois da vinheta, vem comigo assistir mais uma aula de nível 3 de espelhos esféricos para vocês. Vamos lá? Bom, como toda questão de nível 3 requer um maior conhecimento, então eu sugiro que assistam às aulas anteriores teóricas e façam primeiro os níveis 1 e 2 que estão lá no canal, ok? Então a questão diz o seguinte: um espelho convexo, cuja distância focal é 10 centímetros, lembre-se que um espelho convexo, quando o foco é dado, o foco no espelho convexo é negativo quando for usar na fórmula, tá? Então ele está dizendo que um espelho convexo, cuja distância focal é 10, está situado a 20 centímetros de um espelho côncavo de distância focal 20. A distância focal do espelho côncavo é positiva. Tudo bem. Os espelhos estão montados coaxialmente. O que quer dizer coaxialmente? Estão no mesmo eixo, ó, no mesmo eixo aqui. Veja o desenho aqui. E as suas superfícies refletoras se defrontam. Então a parte refletora do espelho convexo aqui, que está do lado direito, está de frente para esse espelho côncavo aqui. Então a parte refletora está aqui e a parte refletora está aqui, certo? Esse espelho é convexo, veja que a parte convexa está para o lado direito, a parte refletora, e aqui a parte côncava, né? Que está de frente para o outro espelho a uma distância de 20 centímetros. Coloca-se um objeto no ponto médio do segmento que une os dois vértices dos dois espelhos. Então foi colocado um objeto aqui, ó, no ponto médio. O que é ponto médio? A metade. Então, a 10 centímetros desse vértice aqui e a 10 centímetros desse vértice aqui, porque a distância entre os dois vértices são 20 centímetros. Localize a imagem fornecida pelo espelho convexo ao receber os raios que partem do objeto e são refletidos pelo espelho côncavo. Então, primeiro eu tenho que saber qual é a imagem refletida pelo espelho côncavo, que vai ser uma imagem que vai ser objeto para esse espelho convexo aqui. Então, a primeira coisa que nós temos que descobrir é que esse objeto vai me dar uma imagem no espelho côncavo e essa imagem no espelho côncavo serve como objeto para o espelho convexo. Aí a gente vai encontrar a posição dessa imagem no espelho convexo, ok? Então vamos lá. Usamos a equação de Gauss para o espelho côncavo. Então vamos lá. Qual é a fórmula da lei de Gauss? É fudido, né? Vamos lembrar aqui, como eu ensinei na aula para vocês. Eu ensinei 1 sobre FO é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO, né? Que os livros, alguns livros indicam P' como DI, distância da imagem ao espelho, e o P como distância do objeto ao espelho. Eu costumo dar a fórmula fudido, fica mais fácil do aluno entender. Então, a questão está usando exatamente essa fórmula aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, ele diz aqui, 1 sobre 20, que é o foco do espelho côncavo, 20 centímetros. 1 sobre 10, porque é a distância que o objeto está, é o DO, a distância que o objeto está do espelho, mais 1 sobre DI, só que o DI ele chama de P'. Então, tirando o mínimo e resolvendo essa equação, eu vou ter isso aqui, menos 20 centímetros. Então, eu vou fazer aqui para vocês, devagarzinho. Então, vai ficar 1 sobre 20 igual a 1 sobre DI mais 1 sobre a distância que é 10. Então, tirando o mínimo dessa equação, foi o que ele fez lá, o mínimo de 20 e 10 é 20, incluindo DI, então o mínimo é 20 DI. 20 DI dividido por 20 dá DI vezes 1, DI. 20 DI dividido por DI dá 20 vezes 1, 20. 20 DI dividido por 20 vai dar 2 DI. Então eu vou ter, cortando 20 DI com 20 DI, eu vou ter DI menos 2 DI igual a 20. Então, menos DI igual a 20, DI igual a menos 20 centímetros. Então, o objeto que está a 10 centímetros daqui, que é o DO, vai me dar uma imagem, ó, negativa. Então, a imagem vai ficar atrás aqui, né? E a gente sabe que a imagem vai ser maior e vai ser virtual. Então, essa distância aqui, o DI, dá exatamente essa distância aqui, vai dar exatamente 20 centímetros. 20 centímetros. Então agora isso aqui passa a ser objeto para esse espelho aqui, que é o espelho convexo.
Esse aqui é o espelho côncavo. Então ele passa a ser objeto. Então eu vou calcular agora a imagem nesse espelho convexo aqui. Mas vamos voltar lá. Então quando voltamos lá, ele fez o cálculo, deu menos 20 também. Então o problema pede para localizar a imagem do espelho convexo ao receber os raios luminosos que partem do objeto e são refletidos pelo espelho côncavo. Isso significa que a imagem fornecida pelo espelho côncavo será objeto para o espelho convexo. Exatamente. A imagem que nós encontramos passa a ser objeto para o espelho convexo. E aí a gente vai fazer de novo a relação de Gauss. Bom, como essa distância aqui vai ser 20 mais 20, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. A imagem vai estar aqui, né? A imagem vai estar aqui. Para ser objeto desse espelho aqui, vai ser esse 20 daqui, que é a distância entre dois espelhos, mais esse 20 aqui. Então, ao todo vai ser 40, certo? A distância. Então, eu vou fazer 1 sobre o foco desse espelho. Ele falou que o foco do espelho convexo é exatamente 10. Então, a gente vai colocar negativo na fórmula. Então, vamos lá. Menos 1 sobre 10, igual a 1 sobre DI, que é o que eu quero saber, mais 1 sobre DO, que no caso vai ser essa distância aqui, ó, desse vértice até esse objeto aqui, que seria 40. Então, tirando o mínimo da equação, o mínimo seria 40 DI. 40 DI. 40 DI dividido por 10 vai dar menos 4 DI. 40 DI dividido por DI dá 40 vezes 1, 40. 40 DI dividido por 40 dá DI vezes 1, DI. Então, dividindo toda a equação, vai ficar menos 4 DI menos DI, que vem para o primeiro membro, né, porque aqui é positivo, igual a 40, menos 5 DI igual a 40. DI igual a menos 40 dividido por 5 vai dar exatamente menos 8 centímetros. Então, exatamente vai ser uma imagem virtual formada atrás desse espelho aqui a menos 8. A imagem vai ficar aqui, com uma distância aqui de 8 centímetros. Dentro do espelho é negativo. Então, vamos aqui terminar a questão. Então, 20 mais 20 é 40. A distância que o objeto vai estar, como eu tinha visto. O foco era menos 10. E a relação de Gauss que eu fiz ali é exatamente o resultado que vai dar aqui. Exatamente menos 8. Essa questão muito interessante, ok? Então vamos para outra questão agora. Ele diz aqui, diante de um espelho côncavo de raio 10, então o raio é positivo, né? Se o raio é 10, o foco vai ser 5 metros, porque o foco é metade do raio, porque o raio é o centro de curvatura da lente, do espelho. Então, ele diz que um corpo de 1 metro de altura se move de uma distância de 15 metros do vértice para uma distância de 30 metros. Então, ele andou aqui de uma distância de 15 metros para uma distância de 10 metros. O foco vai ser 5 e o raio de curvatura é 10. Então, se ele saiu de uma posição de 15 e foi até uma distância de 30, no intervalo de 10 segundos, ele quer saber qual a velocidade média do deslocamento da imagem e qual a velocidade média de variação do tamanho da imagem. Porque na medida que ele vai se afastando do espelho côncavo, sua altura também vai se alterando. Ele quer saber a velocidade média da variação da velocidade do tamanho da altura e também da velocidade média do deslocamento. Então, o que nós vamos ter que fazer? Primeiro, calcular a posição inicial que ele está, onde é que vai estar a imagem. A posição dele inicial é 15 metros. E depois a gente saber qual a posição da imagem quando for 30 metros. Então, vamos lá. Primeira coisa, inicialmente vamos calcular a velocidade média de deslocamento da imagem. A distância inicial do objeto é 15 e a distância final do objeto é 30. Então, o cara andou de 15 até 30. Vamos primeiro calcular a posição da imagem quando ele está na posição 15. Então, vamos calcular a posição inicial e final da imagem. Primeira, como o raio é 10, então o foco é 5, ok? 1 sobre 15, que é o DO, 1 sobre DI, que vai ser a distância da imagem, né? Que ele também chama de pelinha ou
DI vai ser a distância inicial, a imagem, a posição inicial da imagem, primeira posição da imagem, quando ele está na posição de 15. Então, resolvendo essa equação aqui, vai dar 7,5 metros. Então, sua primeira imagem vai estar na posição 7,5. Quando ele estiver na posição 30 agora, então vai ficar 1 sobre o foco é metade do raio, 5. 1 sobre 30, que vai ser a nova posição dele, que ele saiu da posição de 15 metros para 30 metros, mais 1 sobre o DI, que vai ser a distância final da imagem. Então, resolvendo essa equação, tirando o mínimo e resolvendo essa equação, vai dar 6. Então, a imagem passou da posição 7,5 para a posição 6. Então, houve uma variação de negativa, não foi? Não, uma variação de 6 final para 7,5. Então, eu tenho a imagem inicial 7,5 e a imagem final 6. Então, eu poderia colocar que a variação vai ser 7,5 menos 6, 1,5 dividido por 10. Então, a velocidade média da imagem é 0,15 metros por segundo. É uma questão fácil, né? Agora, vamos ver a outra pergunta. Ele quer qual a velocidade média da variação do tamanho da imagem. Vamos lá. Tamanho da imagem, eu botei. Vamos calcular a velocidade média e a variação do tamanho da imagem. O tamanho da imagem é 1 metro. Eu chamo o O de HO, altura do objeto. Vamos calcular o tamanho inicial e a final da imagem. Então, eu tenho aquela relação que eu tenho, que HI, que é a altura da imagem, está para HO, que é a altura do objeto, assim como menos DI está para DO. Quem assistiu minhas aulas e fez as questões de nível 1 e nível 2 sabe que eu chamo isso aqui de HI e chamo isso aqui de HO, altura da imagem, altura do objeto. E chamo P' de DI, isso aqui de DO. Então vamos lá. Quero calcular a imagem inicial, a altura da imagem inicial. Eu sei que a altura da pessoa é 1 metro. Eu sei que a posição inicial, quando ele está na posição 15 metros, a posição da imagem é 7,5. Então vai ficar menos 7,5 sobre 15. Então fazendo meio pelos extremos, calculando, eu tenho que a altura da imagem é menos 0,5 metros. Então a imagem vai estar de cabeça para baixo, ou negativo quer dizer cabeça para baixo, e vale metade do tamanho do objeto, que é a pessoa que mede 1 metro. Vamos agora ver. Então, em módulo, eu posso considerar a altura dele 0,5 metros. Bom, agora bora ver a altura final. Bom, a altura final, a altura da imagem, está para a altura do objeto, que é a pessoa, que tem 1 metro. Bom, quando ele está agora na posição, saiu da posição 15 e foi para a posição 6, né? Então, nós vamos ter o cálculo. Fazendo meio pelos extremos, eu vou ter menos 0,4, que em módulo vai dar 0,4. Então, a altura variou de 0,5 metros para 0,4 metros. Então, eu tenho que a velocidade é a variação da altura da imagem para o tempo. E tudo foi feito em 10 segundos, né? Ele disse no enunciado da questão. Então, a altura passou de 0,4 para 0,5. Então, a variação da altura vai ser 0,1, menos 0,1 dividido por 10. Então, vai ficar 0,1 dividido por 10, 0,01. Isso aqui está errado, hein? Essa resposta aqui está errada. Porque vai ficar 0,1 dividido por 10. Então, vai ficar 0,01. Aqui está indicando 0,05. Bom, ele foi corrigido aqui, tá? Foi corrigido aqui. Então, velocidade do deslocamento da imagem, 0,15 metros por segundo. Foi a primeira resposta da página anterior. E a velocidade da variação do tamanho da imagem, menos 0,01. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha entendido essas duas questões de nível 3. Qualquer coisa, refaça a questão. Tente ver como foi a solução. Se tiver alguma dúvida, escreve para mim, que eu refaço a aula e tiro as dúvidas, tá bom? Bom, compartilhe e ajude o profissional da educação. Até mais!